pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast do IDP, especialmente na temporada de Direito Administrativo, discutindo mais um tema relevante nesse assunto em discussão. E hoje nós vamos falar sobre licitações e contratos. O terceiro episódio dessa série, serão 4 episódios, nós já conversamos aqui sobre improbidade administrativa, sobre processo administrativo disciplinar. Hoje nós falaremos de licitações e contratos. E eu, Vládia Pompeu, estou muito bem acompanhada aqui do professor Antônio Rodrigo, que me acompanha mais uma vez nessa tarde. Oi, Vládia. Tarde não, né? Tarde, noite, dia. Você que está nos ouvindo, acompanhando aqui o nosso programa. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado. E hoje nós vamos receber 2 grandes advogadas, 2 mulheres de sucesso, não apenas no direito administrativo, mas como na vida em geral. A professora Michele Marri, que é advogada da União, coordenadora geral de licitações e contratos do Ministério da Justiça, além de autora de diversos livros na área. Professora Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Rodrigo. Obrigada, professora Vádia. Cumprimento a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Agradeço imensamente ao convite do IDP. Eu sou suspeita para falar do IDP, porque eu tenho especialização em Direito Público aqui, meu mestrado também, Direito Constitucional e Sociedade foi feito aqui. Então, eu tenho uma enorme alegria de poder estar aqui com vocês, discutindo esse assunto que é tão relevante e está tão na pauta hoje em dia, né? Com a nova lei de licitações e contratos, que já está aí em abril fazendo um ano, mas que ainda não está totalmente vigente. A gente vai ver aí no decorrer do nosso podcast. E também aqui ao nosso lado, a professora Marilene Matos, que além de muito sucesso, é professora de Direito Administrativo, advogada, mestre, doutoranda em Direito Constitucional, autora também de vários livros, artigos na área, professora aqui da nossa instituição, sucesso entre os alunos, sucesso de público, tudo que faz, realmente é algo muito especial. Professora Marilene Matos, seja muito bem-vinda ao nosso programa para a gente tratar da nova lei de licitações e contratos. Muito obrigada, Rodrigo. Pessoal que está nos acompanhando, é uma grande alegria fazer parte de mais um projeto de sucesso do IDP. O IDP está sempre se reinventando com novas tecnologias, para levar o conhecimento aos alunos, para levar novas reflexões sobre o direito. Aí eu gostaria de parabenizar os autores dessa iniciativa tão importante, que é a professora Vládia, o doutor Antônio Rodrigo, que estão na coordenação dessa série de podcast. Hoje a gente vai falar sobre a nova lei de licitações, que é um tema que está movimentando o mundo jurídico. É uma lei bastante complexa, é uma lei com muitos artigos, é uma lei que suscita muitas dúvidas, principalmente no interior do Brasil e nos municípios, onde a gente sabe que há uma fragilidade de agentes capacitados para dar conta dessa nova demanda em relação aos novos dispositivos legais. Estamos aqui, então, para discutir essa nova lei e é uma honra para mim estar aqui, acompanhado pelos professores que iniciaram esse projeto e pela convidada, a doutora Michele Marri, que é uma grande referência no assunto. E o bate-papo promete ser interessante, né? Falar sobre a lei 14.133, como a doutora Michele Marri já falou, está quase completando um ano, e uma lei que mudou completamente o panorama de compras públicas em geral, né? A gente teve muita alteração interessante. A gente vai falar hoje sobre vacatio legis, a gente vai falar sobre governança, um assunto novo trazido de maneira expressa por essa nova legislação. A gente vai falar sobre a relação da nova lei de licitações e contratos com a LINDB. E vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Espero que você fique com a gente até o final e consiga aproveitar essa discussão tão interessante que a gente promete trazer aqui para vocês. E eu acho que a gente falar sobre a nova lei de licitações, a gente não tem como começar esse assunto sem tratar de vacatio legis, né? E para tratar desse assunto, para explicar para a gente como é que está, né, esse período de transição legislativa, né? Hoje a gente ainda tem a 8666 em vigor, juntamente com a 14.133, mas para explicar esse panorama de maneira geral, eu queria perguntar para a professora Marilene Matos. Professora Marilene, como é que está esse período de vacatio legis trazido aí pela nova lei de licitações e contratos? Ótima pergunta, doutora Vládia. A gente tem que começar do início, né? E o início é realmente o período em que a lei começa a ser obrigatória. Essa lei, ela tem uma peculiaridade. Ela não tem vacatio legis. Porque o artigo 194 da nova lei, ele determina que ela entra em vigor na data da sua publicação.
Só que aí a lei, para dar tempo às administrações em geral, principalmente em municípios, interior do Brasil, de se adaptar, ela criou, então, um período de transição em que a gente tem a possibilidade de convivência entre a lei antiga, que, por isso mesmo, muitos administrativistas chamam de Walking Dead, porque é uma morta-viva com prazo é uma lei moribunda, né, digamos assim, e ela vai morrer 2 anos após a entrada em vigor dessa lei 14.133, que a gente chama também de lei trava-língua, porque quando você vai pronunciar 14.133, dá uma travadinha na língua. Essa lei também, ela entrou em vigor no dia 1º de abril, então a gente diz também que é a lei da mentira, né, lei do dia da mentira. Então tem bastante piada, né, sobre a lei 14.133. Mas sobre a transição dela, ela estabelece um novo marco, então ela admite que determinado órgão, determinado município ou estado opte por aplicar a lei só daqui a 2 anos da entrada em vigor da 14.133. A partir desses 2 anos, após esses 2 anos, essa lei passa a ser obrigatória na esfera federal, na esfera estadual e na esfera dos municípios. A lei traz uma outra exceção para dar tempo de que municípios menores se adaptem às prescrições que ela estabelece. Então, municípios de até 20 mil habitantes terão um prazo de até 6 anos para fazer necessárias adaptações de alguns dispositivos que a lei prevê. A gente vai falar isso no decorrer das discussões, mas a lei prevê uma profissionalização dos agentes, daqueles envolvidos nas áreas de maior risco, nas áreas que são mais sensíveis da licitação. E a gente sabe que os nossos municípios e estados, eles têm dificuldade com questão de concurso, a gente tem uma cultura de não fazer concurso. Eu já fui consultada em eventos que eu fui sobre a possibilidade de não chamar concursado, para vocês terem uma ideia. Então, eu sempre digo que a gente morando em Brasília, a gente vive numa bolha e a gente não tem noção da realidade municipal. Sobre a questão dessa entrada em vigor, 2 observações importantes. Uma determinado órgão ele pode escolher entre a lei nova e a lei antiga, mas ele não pode fazer combinação de normas, né? Tem até um nome para isso, acho que não lembro agora, mas tem um nome para essa combinação de normas que é proibida. Então, ou ele escolhe determinada a lei nova ou ele escolhe a lei antiga. Essa previsão de qual lei será aplicável tem que vir expressamente prevista no edital de licitação, né? O licitante tem que saber qual o regime jurídico que ele está submetendo quando ele adere a determinada licitação. Essa lei não se aplica, então, de imediato, ela não tem aplicabilidade para as estatais, a gente vai falar sobre isso também no decorrer das discussões, mas, assim, o mais importante é que ela não tem um período de vacatio legis, ela não admite combinação, e ela tem esse período de adaptação maior para municípios de até 20 mil habitantes. Professora Michele, e sobre a abrangência da nova lei de licitações e contratos? Nós temos aí uma lei que é uma lei nacional, não é uma lei apenas de âmbito federal, e ela acaba sendo aplicada para todos os entes federativos. E, em especial, eu queria saber sobre a questão relacionada às entidades da administração pública indireta. A lei das estatais, por exemplo, ela foi afastada naquilo que diz respeito às contratações públicas. Qual a abrangência da nova lei de licitações e contratos? Vou pegar um gancho aí da primeira pergunta só para complementar, da doutora Marilene, e aí já entro também na norma geral. Essa lei, ela veio lá no artigo 194, como a doutora Marilene pontuou, falando que ela entra em vigor na data da publicação. E aí a gente já faz um gancho com o artigo 1º da LINDB, que ele diz que a lei, quando ela não vier dizendo que vem, que a vigência dela começa na data da publicação, ela entra em vigor 45 dias depois. Não foi o que aconteceu com a 14.133, o trava-língua aí da doutora Marilene. Então, a gente tem vacácio o quê? Entre a publicação e a vigência da lei, isso é vacácio. Ela veio dizendo que ela entrava em vigor na data da publicação dela no 194. Houve um problema grande quando ela foi publicada e gerou uma discussão enorme em relação ao artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, porque ele diz o quê? Leis que trazem grandes repercussões, obrigatoriamente elas teriam que prever período de vacatio legis. Então, eu costumo dizer que essa lei ela deu um tiro no pé ao não prever período de vacatio legis. Por quê? Ela é uma lei que trouxe grande repercussão, apesar de não ter trazido grandes inovações, mas para os municípios, como a doutora Marilene bem pontuou, ela trouxe muita inovação na questão de que eles vão ter que se readaptar
principalmente em relação aos sistemas eletrônicos, né, que hoje é preferencial na lei. Então, em relação ao artigo 8º da Lei Complementar 95, ela trouxe esse problema de não ter trazido vacácio. Em relação aos 2 anos que a doutora Marilene bem pontuou, você tem uma combinação do 193 com 191. Então, nesses 2 anos, eu posso usar 866, 10.520, que é pregão, e RDC, 12.462. Então, a gente tem, como a doutora Marilene bem pontuou, o Walking Dead, né? Entre 2 anos, você tem 14.133, 866, 10.520 e RDC. Posso usar 14.133 agora de forma completa? Não posso. O que a gente está utilizando na 14.133 hoje, se você me perguntar? Dispensa eletrônica, inclusive planejamento, o Ministério da Economia, eu falo planejamento porque eu trabalhei lá há 5 anos quando era planejamento, mas quando eu falar planejamento, estou querendo falar economia. O Ministério da Economia, ele regulamentou a dispensa eletrônica e é o que está sendo usado. Por enquanto, temos um parecer no âmbito da AGU, Advocacia Geral da União, não vale para Estado, não vale para município, vale para o âmbito da AGU, não vincula a administração direta, porque ele não foi aprovado pelo presidente. Lá na nossa lei complementar, se ele for aprovado pelo presidente, ele vincula. No âmbito da AGU, a gente tem o parecer 02 da Câmara Nacional de Modelos, que é da Consultoria Geral da União. E aí esse parecer ele vem dizendo que para eu poder ter a vigência da lei, eu preciso ter a regulamentação dela. E eu não tenho uma regulamentação completa no momento, então eu só posso usar no momento para dispensa eletrônica. Entrando na questão de norma geral, o artigo 22 lá da Constituição Federal, como o doutor Rodrigo bem pontuou, ele vem dizendo que a lei de licitações ela é norma geral, então nacional e não federal, como o doutor Rodrigo bem pontuou. E aí a gente tem artigo 1º da nova lei de licitação da 14.133, que ela vem dizendo que se aplica para a administração direta, autarquia, legislativo, judiciário da União e dos estados e legislativos dos municípios, se tiver exercendo função administrativa. Lei 13.303 de 2016, que é para empresa pública, ela não se aplica. Se a gente for fazer um link com o artigo 173 da Constituição, ele me diz o quê? Que a gente tem que ter estatuto próprio para a empresa pública. E esse estatuto saiu, que é a 13.303 de 2016. Demorou um pouco, né, gente? Mas saiu, e aí eles têm o estatuto próprio deles. Salvo parte de crimes, que aí a parte de crime passou para o Código Penal, a gente vai falar mais à frente, mas ela se aplica também para as empresas públicas. Acho que era isso, doutor Rodrigo. Em relação a... Desculpa. Em relação a norma especial para estado e município. É porque eu vou lembrando, vou falando, vou lembrando. A gente tem aí uma grande discussão do que é norma geral e do que é norma especial para estado e município. E essa discussão foi gerada novamente pelo que foi bem pontuado para a doutora Marilene. A lei é enorme, ela tem mais de 190 artigos, 194 mais precisamente. E aí, o que é norma especial e o que é norma geral? E ela veio descendo em minúcias, até sobre procedimento licitatório. Quem vê e lê a lei, trabalha com ela, vê diariamente que várias normatizações que estavam em regulamentos, aí você me pergunta, era decreto? Não, era instrução normativa mesmo. Então, várias que estavam em instrução normativas passaram para dentro da lei. Pesquisa de preço, artigo 23, se eu não me engano, é um exemplo. Então, eu tenho uma lei totalmente maximalista, e aí eu vou tirar o que para estado e município? O que a gente tem usado como referência, eu acho que cada estado e município vai regulamentando, e agora o decreto que saiu, se não me engano, foi do Paraná já, também um decreto, acho que é com 500 artigos, enfim, mas tentando fazer essa regulamentação, eu acho que estado e município, de acordo com a regulamentação de cada um, que a gente vai ter mais, assim, claro o que vai ser norma especial e o que é norma geral. E aí, com a possível até, possivelmente até a questão ser levada para o Supremo. E aí ela foi na ADI 927 do Rio Grande do Sul, com o ministro Carlos Veloso, na medida cautelar, e aí ele trouxe um parâmetro ali do que você tem como norma especial e norma geral. E aí ele traçou uma analogia com uma moldura, né? Você tem uma moldura ali, então aquele quadro ali, a moldura e o quadro seria a norma geral. E aí você vai preenchendo os espaços ali com a norma especial. Isso resolve? Não muito, né? Porque a gente tem a gente inaugurou um marco licitatório novo, e aí você
conforme for trabalhando, isso é natural de qualquer lei que a gente publique. Você vai encontrando isso, o que é norma geral, o que é norma especial. Professor Antônio Rodrigo, eu acho que nessa primeira fala das nossas convidadas de hoje, a gente já notou o desafio que vai ser gravar só um podcast tratando do tema de licitações e contratos. Mas eu acho que esse é apenas o primeiro dos 4 episódios somente sobre licitações e contratos que nós vamos ter com elas duas, né? Eu tô achando, porque são muitos temas relevantes, assim, já foi pontuado aqui a 14.133, né, a nova lei de licitações e contratos. Ela veio realmente trazer grandes inovações, modificou muito o status legislativo que a gente tinha da matéria e suscitou muitas discussões. Veja que a gente discutiu apenas a abrangência e a aplicabilidade inicial da norma. Olha o tanto de pontos específicos que a doutora Michelle Marie trouxe. Então, veja só, foi só o primeiro ponto. Nessa linha aqui de discussão, né, e tentando avançar um pouco mais para trazer para os nossos ouvintes mais novidades e mais especificidades dessa legislação. Para ficar uma hora só nesses, né? Porque senão a gente tem assunto. Eu queria trazer agora, assim, para a nossa mesa de debates, aqui para a nossa discussão, o tema de governança. É um tema que ele tem sido disseminado numa perspectiva mais ampla aqui para o Poder Executivo Federal, especialmente, né? Especialmente no Decreto 9203 de 2017, a gente trouxe a especificação, a regulamentação do que a gente chama de política de governança pública, né, para a administração pública federal. E dentro dessa legislação, a gente tem visto, especialmente pelos órgãos de controle e pelos centros de governo, uma tentativa de imbuir na administração pública uma maior racionalidade na gestão, baseada no tripé de liderança, estratégia e controle. E o que a gente tem visto é que a Lei 14.133, né, já seguindo uma tradição do Tribunal de Contas da União, que já vinha decidindo nessa linha de tentar embutir essa questão de governança dentro das compras públicas, ela regulamentou, vamos dizer assim, ela legislou, ela tornou expressa disposições e mecanismos, ferramentas relacionadas à governança. Nesse sentido, a gente teve expressamente dispositivos que tratam de matriz de risco, de planejamento, procedimento estratégico dentro das licitações e contratos. E aí, nesse assunto, eu queria conversar um pouquinho com a doutora Michelle Marie, qual é a visão que ela tem desse novo olhar das compras públicas e essa preocupação de se utilizar dessas ferramentas de governança dentro de procedimentos relacionados e específicos a licitações e contratos. Então, doutora Michelle, o que a senhora acha desse assunto? Bom, se eu tenho uma coisa para dizer para os ouvintes é que essa lei é a lei da governança. Se vocês me perguntassem qual é a grande diferença entre o regime de microsistema jurídico, né, de licitação anterior e o atual, seria na governança. Artigo 11, parágrafo único da lei, ele é o coração da lei, eu sempre falo isso, e quem se deparou e foi profundamente no texto da lei, consegue entender que essa lei é a lei da governança. Por que ela é a lei da governança? Porque a gente tem uma administração pública complexa e voltada mais para uma administração gerencial. Então, quando você tem uma administração gerencial, você tem uma administração baseada em resultados. Observou-se ao longo dos anos, isso como bem pontuou a doutora Vládia, o TCU foi bem enfático, que não havia planejamento nas contratações, não havia o devido planejamento, a devida governança, e a gente está falando aqui de governança das contratações, porque existe também governança institucional. Só que aqui no caso das contratações, a lei focou nisso. Então, a gente tem uma base de planejamento das licitações, e aí entendam essa parte de planejamento das licitações como a fase interna da licitação, que eu vou lá desde quando eu tenho o início da demanda, com o documento de formalização da demanda, e depois eu tenho o ETP, o estudo técnico preliminar, e depois eu vou ter termo de referência ou projeto básico, e aí o projeto executivo, que não são as mesmas coisas. E aí, no conceito, eu remeto vocês ao artigo 6º da lei. Se quiser definição, vai sempre no artigo 6º, que tem definição ali para tudo. E aí, a gente chega ao final no edital, e aí o edital, eu tenho a publicação e eu inauguro a fase externa da licitação. Essa fase interna, que vai do documento de formalização até a publicação do edital, a gente tem aí planejamento,
que também a fase da seleção do fornecedor está embutida aí. E a nova lei de licitações, a 1433, ela procurou isso, procurou trazer sustentação para que, principalmente, e a doutora Marilene é defensora dos municípios, principalmente para que os municípios tenham essa adequação à fase de planejamento e à fase de governança deles. Por isso que ela trouxe no artigo 11, parágrafo único, a alta administração para dentro da governança e chamou a responsabilidade para que a alta administração também faça parte desse projeto aí de ter a fase de planejamento mais estruturada em cada órgão. Professora Marilene, alterando um pouco aqui o rumo da nossa prosa, eu queria saber quais foram as alterações, em especial na lógica das modalidades licitatórias. E, ainda complementando a pergunta, no meu entendimento, tem hoje uma confusão sobre as diferenças entre o pregão e a concorrência. Aí eu queria saber de você esses dois pontos. Primeiro, qual a alteração na lógica das modalidades licitatórias e, segundo, em especial, as diferenças entre o pregão e a concorrência, se isso de fato ficou um pouco confuso na nova lei. Bom, gostaria de iniciar parabenizando a doutora Vlad, a doutora Michele, porque elas falaram o número da lei, não travaram a língua. Doutor Antônio Rodrigo, de forma muito inteligente, ele fala nova lei de licitações, ao invés de falar o número. 1433, 1433, 1433. Eu acho que eu vou procurar a fonoaudióloga, o problema é meu. Gente, complementando o que a professora Michele Marie falou, né? A questão, a discussão sobre normas gerais e normas especiais da nova lei de licitações, ela não tem fim, a gente iria a tarde inteira só para falar disso. Então, eu falo para meus alunos, eu brinco, que a primeira mentira da nova lei de licitações é o artigo 1º, quando ele diz que a lei estabelece normas gerais de licitação, quando, na verdade, é uma lei extremamente, ela foi esmiuçante. Ela é uma lei, né? É uma lei procedimental, é uma das grandes críticas que se faz à nova lei de licitações. É uma das grandes críticas. Então, a primeira mentira é essa. Mas a gente não vai entrar nessa discussão. Falando especificamente sobre a pergunta do Rodrigo, da lógica das modalidades licitatórias, houve um enxugamento. O que aconteceu? O inferno do concurseiro e do estudante era o quê? Era decorar de tal valor é convite, de tal valor tomada de preços, depois eu passo para a concorrência. Então ficava, ai meu Deus, no concurso eu vou errar aqui R$10, já perdi a questão, acerta a nula errada e por aí vai. Agora, a gente só tem que decorar mesmo o valor do limite para contratação direta, para dispensa. Então, houve um enxugamento. O que acontecia? Na antiga lei, na WorkDead, que ainda segue sendo aplicada, a gente tem uma distinção de modalidade em função do valor. Né? Então, valores mais baixos, convite, valores intermediários, tomada de preço, falando bem a grosso modo, né? Valores mais altos, concorrência. Eu sou um pouquinho mais velha aqui, né, vamos dizer. Quando eu comecei a trabalhar com licitação, quando a gente falava em concorrência, a gente arrepiava, né? Ai, meu Deus, é muito dinheiro aqui. Ai, é uma licitação internacional. E você ficava com medo, né? Porque concorrência era realmente licitações mais complexas. O que vigia era convite e tomada de preço, era o café com leite. Então, a nova lei, ela vem e acaba com essa história de valor. Então, hoje a administração, quando ela vai abrir, né, um procedimento licitatório, ela não pergunta quanto. Ela pergunta o quê? O que eu estou querendo contratar? Isso. Né? Se eu quero contratar bens ou serviços comuns, eu vou para o pregão. O pregão responde, se eu não me engano, para 80% das contratações. 85%. 85% das contratações. O pregão é um sucesso absoluto, ele veio para ficar. Né? Então, a gente tem, para a maioria das compras da administração, elas vão acabar sendo feitas via pregão. A gente tem a concorrência quando se trata de contratação de bens e serviços especiais, cuja técnica não seja de domínio mais comum pelo mercado. Ou seja, contratações um pouco mais complexas, obras um pouco mais complexas, etc., a gente vai ter concorrência. Aí, independentemente do valor, a gente não está falando em valor aqui. Então, tomada de preços, convite, deixa de existir, a gente passa a ter uma nova modalidade licitatória, que é o diálogo competitivo. É uma modalidade licitatória para quando a administração precisa de uma solução inovadora, quando ela precisa da expertise do mercado, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma necessidade que o mercado ainda não oferece solução. Então, o mercado vai pensar na solução, ele vai trabalhar para que a administração
para disponibilizar essa inovação para a administração. O diálogo competitivo, independente também do valor, né? Vai depender do objeto, se o objeto é inovativo ou não. Depois a gente vai ter o leilão. Qual foi a alteração no leilão? O leilão agora era para qualquer alienação da administração pública, independe se o bem é móvel ou imóvel. Então, é uma distinção em relação à Lei 8.666. Não interessa se o bem é móvel ou imóvel, a gente vai ter a licitação na modalidade de leilão, independente do valor. E, por fim, a gente continua tendo concurso, em que também não se discute o valor, porque é fixado previamente um valor de remuneração pela administração para a contratação de trabalhos artísticos, trabalhos científicos. Por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem a Ponte JK, que foi contratada mediante um concurso, né, para escolher o melhor desenho da ponte. Um determinado órgão quer criar uma logo, quer criar um determinado personagem para uma campanha, e aí a gente faz isso via concurso. Rodrigo perguntou também, dizendo que a modalidade pregão e concorrência ficaram muito similares, e ficaram. Porque o que é que diferencia uma modalidade de outra? É justamente o procedimento. E o procedimento, basicamente, agora passa a ser o mesmo. Qual é o grande lance do pregão? Por que o pregão fez tanto sucesso? Porque ele é prático, porque ele pode ser feito por meio eletrônico, porque ele admite a inversão das fases. Primeiro eu analiso as propostas e depois só vou julgar a habilitação da melhor proposta. Então, com isso, eu economizo, assim, um tempo fabuloso. E aí se diz, então a concorrência foi apregoada, né? Quantas vezes a gente que estuda, que trabalha na área, a gente não ouviu, já ficou assim um chavão, um lugar comum. A concorrência foi apregoada. Eu vou dar uma visão para você do legislativo. Na verdade, os técnicos queriam acabar com o pregão. E levaram isso para os parlamentares que estavam trabalhando. Eles falaram, o quê? Vamos acabar com o pregão? E toda a jurisprudência, o TCU, tudo em cima do pregão. Vou jogar essa jurisprudência no lixo? Como que eu vou trabalhar depois? Fora que é impopular, a gente tem que entender que o processo legislativo ele também tem a lógica do simbólico. E o pregão é um sucesso, então ia aparecer e ia pegar mal. Então a gente mantém o pregão, mantém a concorrência e faz um procedimento, uma concorrência apregoada. A concorrência vai ser para contratações de objetos não tão comuns. E a outra diferença é que o pregão só pode usar 2 critérios de julgamento, que é o menor preço ou maior desconto, enquanto a concorrência vai poder utilizar todos os critérios de julgamento, menos o critério de maior lance, que vai ser exclusivo do leilão. Por que isso? Porque antes a gente usava, para alienação de bens imóveis, a gente usava concorrência. Então poderia-se usar o maior lance. Agora não, qualquer alienação é feita via leilão. Então, acho que é isso. Não sei se eu falei demais aqui. Foi excelente, professora Marilene, e eu queria até aproveitar um gancho na sua fala para aprofundar, acho que um aspecto também que representa outro pilar importante da nova lei de licitações, né? Você falou rapidamente, e eu vou tentar aprofundar agora com a professora Michelle Marri, sobre a nova modalidade de diálogo competitivo, né? Essa hipótese de uma solução, vamos dizer assim, construída, né, consensual entre a instituição contratante e a sociedade de uma maneira geral, ela foi muito valorizada na nova lei de licitações e contratos, né? E eu acho que um representativo muito claro disso é essa previsão dessa nova modalidade, que, entretanto, também traz muitas discussões, como não poderia ser quando diferente, né? Se a gente está falando da Lei 14.133. Então, doutora Michelle, qual é a sua visão sobre essa nova modalidade, né? E se puder especificar, eu acho que esclarecer um pouco, fazer uma introduçãozinha para os nossos ouvintes do que é que ela representa na prática e quais são as principais decorrências e aí complicações que a gente pode ter quando a gente está falando de implementação do diálogo competitivo aqui na nossa realidade de compras públicas. Depois eu vou querer fazer uma pergunta para vocês, tá? Quero saber se vocês gostaram da nova lei de licitação. Que a gente tem ouvido bastante críticas, né? Também gostaria de ouvir a doutora Marilene. E aí, essa parte, enfim, já entrando no diálogo competitivo, é uma parte que eu não vejo muitas críticas. Ouvi de um ponto ou outro, mas eu não vejo muita. Por quê? Porque ela vai no oposto do que a 866 ia, né? Que ela traz o privado, né, para o público. Então, eu tenho lá um diálogo maior com o privado. Tanto o diálogo competitivo quanto o PMI, procedimento de manifestação de interesse, tem essa lógica. E a contratação integrada também,
que é regime de execução. Tem essa lógica e a semi-integrada também, em certa medida, tem essa lógica de trazer o privado para o público, entendendo o quê? Que o público ele não pode ser um fim em si mesmo, e ele precisa também das soluções e das técnicas do privado para que ele também possa evoluir. Uma curiosidade das modalidades, e aí também já fazendo um gancho que a doutora Marilene falou, é que na 12462, bom, a nova lei ela é uma mistura, né, da 12462 com a 866 com a 10520. E aí na 12462 a gente não tinha modalidades. E a gente ia o quê? Pelo objeto, se era bem ou era serviço. E aí a gente montava dentro da 12462, estou falando do RDC, a gente montava o procedimento licitatório de acordo com o objeto que eu tinha. Esse foi um viés de crítica também da nova lei, por ela não ter mantido essa linha do RDC. Porque eu deixo o gestor livre para ele montar o procedimento licitatório de acordo com o objeto que ele for contratar. Então, por isso que no RDC a gente não tinha modalidades fechadas. E aí, como é uma mistura, a 1433, ficou isso. Eu deixei de ter as modalidades rígidas da 866, atrelada a valor, como a doutora Marilene bem falou, e coloquei que vou pelo objeto, mas eu ainda continuo tendo ali as modalidades, mas tiro o valor. Então, fez meio que uma miscigenação entre o RDC e a 866. E aí eu trouxe o pregão também, né, como modalidade, e essa curiosidade aí foi ótima, porque eu não sabia por que foi mantido, e já vi muita gente perguntando por que será que mantiveram o pregão e a concorrência. Foi ótimo fazer essa diferenciação. Agora, entrando no diálogo competitivo, ele foi trazido, e assim, gente, sinceramente falando, eu não vou ter utilização do diálogo competitivo como algo corriqueiro na administração, me desculpe, porque ele é para objeto que seja inovador, em termos de técnica, em termos de inovações tecnológicas. Ele tem que ser, ele tem que ser na direção de trazer soluções do mercado para a administração, e tem que ser, eu não posso, enquanto administração, definir precisamente, com precisão, especialização técnica que eu queira no projeto. Eu já tinha isso, mais ou menos, na contratação integrada dentro do RDC. Quando eu criei lá no RDC, e o RDC também não criou a contratação integrada, ela veio lá do regulamento da Petrobras, que já praticava isso. Então, quando eu criei a contratação integrada no RDC, e aí trazendo para a administração, saindo do âmbito de empresa pública, enfim, foi o quê? Olha, privado, eu quero também que você participe aqui. E também foi no sentido de trazer soluções inovadoras, em termos de técnica, em termos de tecnologia. E eu, enquanto administração, não tenho ali muito definido e muito preciso qual é o objeto que eu quero. Então, eu vou lá no privado e vejo com ele: o privado, você tem o que para me oferecer em relação a esse objeto que eu, administração, quero contratar? E a partir disso, eu crio esse diálogo, trago para dentro da administração pública novas tecnologias, novas técnicas e, de novo, direcionando para uma administração gerencial que me traga resultado. E aí, só finalizando, em relação ao PMI, que eu citei aqui, procedimento de manifestação de interesse, qual seria a grande diferença entre ele e o diálogo competitivo? Diálogo competitivo, ele é modalidade. O PMI, ele é procedimento auxiliar. E aí, o que eu tenho de diferença aqui? Eu tenho de diferença que, como procedimento auxiliar, ele pode auxiliar em qualquer procedimento licitatório que eu tenha. Então, eu posso fazer o PMI e depois ter uma concorrência, eu posso fazer o PMI, depois ter um pregão, eu posso fazer o PMI, depois ter um diálogo competitivo também, se eu achar necessário. Então, assim, enquanto procedimento auxiliar, ele me prepara para o procedimento licitatório. O diálogo competitivo, não. Ele está lá dentro do procedimento licitatório como modalidade, mas os dois têm essa ideia de trazer o privado para participar junto com o público em termos de soluções inovadoras, que traga técnicas inovadoras e tecnologias inovadoras para dentro da administração. Professora Michele, respondendo a sua pergunta, e aí já fazendo uma alteração do assunto, eu considero que tem um setor da lei de licitações, da 14.133, que é muito preocupante, que é a parte sancionadora da lei, né? Nós temos diversas infrações na nova lei de licitações e contratos, que são tipos muito abertos
e com sanções muito graves. Nós temos aí a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar, e a declaração de inidoneidade, que é uma sanção que poderá ser aplicada por um ente federativo e vai irradiar os seus efeitos para toda a administração pública brasileira. Então, traduzindo, um município ele aplica uma sanção de declaração de inidoneidade e aquela empresa vai ser proibida de licitar com a União. Então, é muito poder a órgãos públicos que muitas vezes não têm uma formação muito forte para poder lidar com a responsabilidade desse tamanho. Dentro desse sistema sancionador, eu queria saber da professora Marilene, para além da questão relacionada às infrações administrativas, nós temos na lei de licitações os chamados crimes licitatórios. Como é que ficou a arrumação da questão penal na nova lei de licitações e contratos? Ótima pergunta, Rodrigo. Aliás, complementando a primeira pergunta da vacatio legis, a vacatio legis não existe para os crimes licitatórios. Não há possibilidade dessa adaptação de 2 anos. Os crimes licitatórios passam a valer imediatamente. Por quê? Porque a nova lei de licitações ela determina a revogação e ela transfere esses tipos, esses crimes licitatórios, para o Código Penal. Então, passa a ser aplicável imediatamente, de forma imediata. Então, qual foi a grande crítica para essa alteração da lei? A crítica foi, ela recrudesceu todas as penas sem exceção. Sem exceção. Ela não criou, só tem um tipo de licitação novo que é muito parecido, muita gente diz que foi mal redigido, os penalistas. Um tipo só, que é fazer medição incorreta, trocando aqui em miúdos. Mas a maioria dos crimes foram mantidos, passam a viger imediatamente e a alteração mesmo brutal foi das penas. Tá, essa pena é maior. E no que isso implica? Aí que está o grande X da questão. A maioria das penas dos crimes licitatórios, eles começaram a ser de 4 anos de reclusão. Como a gente sabe, a detenção é diferente da reclusão. A reclusão, ela não admite o acordo de não persecução penal. A detenção, ela admite. Ou seja, a grande maioria dos crimes licitatórios não vão admitir o acordo de não persecução. Não vão admitir. Eles vão permitir também, a pena vai permitir a prisão preventiva, o que é complicado, que é bem complicado. Quando a mudança do legislativo ela não permite o acordo de não persecução penal, está indo na contramão de uma tendência conciliatória. A gente tem essa tendência já na nova lei de improbidade. Essa lei também a gente não pode esquecer que foi gestada durante a Lava Jato, então ela vem com um viés punitivista muito forte, que se encontra muito latente na parte sancionatória e na parte criminal. Então a gente joga no mesmo bolo uma pessoa que fez que fez uma dispensa indevida de licitação para beneficiar um colega, mas ela não teve grandes proveitos, porque o serviço foi prestado, não teve prejuízo, a gente está colocando no mesmo balaio, permitindo a prisão em flagrante, permitindo vedando o acordo de não persecução para um que desviou milhões. Então, assim, desse ponto de vista, é bastante criticado. Doutora Michelle Marie perguntou o que a gente achou desse novo diploma, Olha, eu, com a visão municipalista que eu tenho, eu elogio. Muita gente critica que a lei é procedimentalista porque não conhece o que é município. Muita gente critica que a União foi gulosa porque ela não conhece o município. Ela não conhece a realidade municipal. Ela acha que a gente está em Brasília, com um corpo técnico extremamente qualificado. Eu já ouvi alunos da pós-graduação dizendo que gostou de ter na lei definições. Ele trabalhava com isso e falou, não, professor, eu vou lá no artigo 6º, já sei, não tem que ficar pegando livro aí, Maria Silvia, não tem que pegar Jacobino, não tem que pegar nada, vou na lei, está lá, sem dúvida, não tem nenhuma dúvida. Então, se a União foi muito procedimentalista, foi pela realidade municipal. Um outro aspecto que ninguém conhece é o que significa o processo legislativo. A pressão que o relator de uma determinada lei, ele sofre de vários setores envolvidos, e eu conheço, porque eu já estive nos bastidores. Então, são empresários, são agentes de relações governamentais, são servidores públicos, e a pessoa fica doida. Fora que ali no plenário há a possibilidade de serem apresentadas emendas de última hora de determinado parlamentar que ele consegue jogar ali. Então, assim, eu digo sempre que foi a lei possível. E nesse ponto de vista, eu vou aqui puxar a brasa minha sardinha, e vou elogiar o trabalho do Legislativo, que eu acho que foi um trabalho intenso, demorou, teve uma tramitação muito alongada, e tem que se considerar o que é o processo legislativo e as dificuldades que ele implica, Eu trabalhei um pouco
com o processo legislativo no RDC, né? E eu vi muito isso que a professora está apontando. E só quem trabalha no início da feitura de uma lei até o final sabe a dificuldade que é e o tanto de agente que está envolvido na feitura da lei. Inclusive considerando o momento também que ela é feita. Como a professora bem pontuou, a gente estava no momento de Lava Jato, tem um dispositivo lá que trata dos bens de luxo, que também vai nessa direção. Por que eu vou colocar bem de luxo dentro de uma lei de licitação? Também vai na direção de tentar ali também com a área do compliance, da integridade, de trazer mais essa coisa de vamos combater a corrupção por meio das contratações públicas também, né? Então você vai além na direção do momento histórico também que você está vivendo, e você acaba ali tendo que ter algum dispositivo ou outro que vai retratar, como a 866 também retrata o momento histórico que ela estava vivendo. Com certeza, isso é um ponto muito relevante. Queria agradecer a professora Michelle Marri, a professora Marilene Matos. Foi uma tarde, aliás, uma tarde, uma manhã, uma noite, um momento super interessante para a aprendizagem. E queria dizer que o nosso podcast, o nosso projeto, ficou muito mais especial com a presença de vocês duas aqui. Não é isso, professora Vládia? Com certeza. E um podcast, né, um projeto que é atemporal, né? Embora a gente insista em dizer boa tarde, bom dia, boa noite, ele é atemporal. E é interessante encerrar, agora a gente está encerrando esse encontro de hoje, com certeza que a gente nem começou a discutir a nova lei de licitações e contratos. Rapidinho o tempo passou e a gente pensou alguns pontos relevantes sobre isso, tinha muita coisa pra gente ainda conversar. Eu acho que o aprofundamento desse assunto, ele exige muito mais encontros, e só faltava eu responder a pergunta da professora Michelle, né? O que a Vládia achou da nova lei de licitações e contratos? Eu concordo em todo com as considerações do professor Antônio, da professora Marilene, mas eu queria pontuar uma questão que eu trago muito para mim. Discussão de legislação, né? Se eu gosto ou se eu não gosto, eu faço antes dela ser publicada. Como agente da administração pública, ela foi publicada. O nosso trabalho agora como intérprete do direito é tentar fazê-la se aplicar da melhor forma possível. E esse é o nosso grande desafio, é isso que a gente se colocou hoje à tarde aqui, quando a gente trouxe para você que está aí nos acompanhando essas discussões, é tentar encontrar a melhor aplicabilidade para o que a gente tem. E com certeza que a gente vai encontrar. Eu queria agradecer a participação, a companhia de vocês nesse episódio de hoje, e a gente se encontra nos próximos episódios.